E aí, gente, como vocês estão? Hoje eu tô aqui gravando um vídeo enquanto estou trabalhando, mas tem um tema que tá na minha cabeça assim faz um tempo, que é sobre... Sabe aquela amizade que você não precisa falar todo dia, meio que pra essa amizade continuar existindo? Isso na internet hoje em dia criou criou um termo pra isso, chamado amizade de baixa manutenção. Só que aí me surge uma dúvida. Será que eu sou um amigo de baixa manutenção? Ou será que eu sou um péssimo amigo? E é disso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Isso é verdadeiramente algo que eu penso muito, porque muitas vezes eu me sinto muito culpado. Hoje eu tenho, na minha idade nesse vídeo, né, quando esse vídeo está sendo postado, eu tenho 24 anos, sou de 2000, e então é um momento da minha vida onde eu tô terminando minha faculdade, eu tô fazendo terapia, entendendo muita coisa familiar, me entendendo como pessoa. Dizem que a partir dessa idade, né, que a nossa mente ela começa a ficar um pouco mais fixa, né, no sentido de, quando a gente é mais novo, a gente acaba mudando muito quem a gente é, por ser uma fase de descoberta, faculdade, conhecendo, enfim, a gente se autoconhecer. E dizem que a partir dos 25 anos, né, de 25, 30, a gente já não fica mudando tanto, né, os nossos ideais e coisas assim. Eu realmente acredito muito nisso. O Sérgio, de anos atrás, ele era uma pessoa muito diferente, não à toa que muitas pessoas que me conheceram naquela época, hoje em dia, quando a gente troca ideia, acabam falando, caraca, como você cresceu não, como você mudou. E realmente eu era uma pessoa que... Tanto de opinião mesmo, claro, não opinião tipo, ai meu Deus, antes eu defendia tal lado da política, eu não tô nem falando disso, mas de forma de agir, forma de pensar. Claro, a terapia me ajudou muito nisso, faz uns quase 3 anos que eu faço terapia já, então a partir do momento que eu comecei a investir na terapia, inclusive façam terapia, eu sinto que a minha vida ela começou a mudar muito. No primeiro ano de terapia... No meu primeiro ano de terapia mesmo, eu não era assumido ainda, e isso foi um dos assuntos que eu levei para minha terapeuta, né? O quanto eu queria fazer isso, o quanto eu queria... A sexualidade era uma parte muito importante da nossa vida, mesmo que o Sérgio, isso é uma opinião, né, que já mudou, mas o Sérgio, quando ele era adolescente, quando ele já era um pouco maior, depois de 18 anos, eu nunca pensei muito na minha sexualidade, eu sempre deixei muito isso pra lá. Eu preferia não pensar porque eu sabia, de alguma forma, mesmo muito no meu subconsciente, que a partir do momento que eu pensasse um pouco, eu teria que tomar alguma decisão, eu teria que ter coragem, né? Até porque você ser quem você é, você precisa ter muita coragem. E isso não é algo bobo, isso não é algo simples, isso não é algo fácil. Então naquele momento ali onde eu investi na terapia... Eu trouxe isso e a gente começou a trabalhar, né? Entra a ansiedade, entra a paranoia, como vai ser? A minha principal questão era, principalmente família, assim. Alguns amigos meus já sabiam, né? Eu já namorava, mas era família, principalmente pessoas próximas, né? Tipo pai, mãe. Não mudarem a forma que me tratavam nem a forma que me viam, né? Eu venho de uma cidade do interior onde a mentalidade é muito diferente, as pessoas que você vê, o papo que as pessoas têm são muito diferentes. Então tinha esse receio. O meu receio era basicamente, acho que o meu receio principal, assim, o maior deles era, não quero que mudem comigo. Quando eu me assumi foi o que eu falei. Então, uma das coisas que mudou na minha vida, né, com a terapia, foi essa questão de sexualidade, depois que eu consegui me abrir, depois que eu me assumi. Eu achava antes que eu não precisava me assumir, enfim. Claro, cada pessoa tem ali seu momento, né, tem o que acredita, mas ainda assim, eu sentia que pra mim, naquele momento ali, era importante eu dar esse passo. E foi um passo libertador. Claro, um passo que dá muito receio, mas foi um passo libertador, foi um passo que como eu disse, sexualidade é uma parte muito importante da gente. Então, eu sentia que era como se eu estivesse omitindo uma parte de mim. Então, a partir do momento que eu falei sobre isso abertamente, eu realmente falei quem eu era,
de uma forma livre, de uma forma sem me culpar, muito pelo contrário, isso eu sempre realmente tive consciência no sentido de saber que sexualidade não define, igual a galera acha que, tipo, ai meu Deus, isso é em primeiro lugar, não, mas é uma parte sim muito importante da nossa vida. Então, a partir do momento que eu me assumi, eu sinto que aquilo ali me fortaleceu bizarramente. Então, assim, uma das coisas que a terapia me ajudou foi muito nisso, e entre outras coisas também, né? Mas, voltando ao assunto do vídeo, né, sobre essa questão da amizade de baixa manutenção, eu sinto que... Bom, gente, acabei de me perder, eu não lembro o que eu estava falando, então talvez não vá ter conexão, mas, enfim, voltando, né? Como eu falei na idade desse vídeo aqui, eu tenho 24 anos, tá acontecendo muita coisa, eu falei da terapia, né? Tô me formando na faculdade, eu trabalho desde os meus 19 anos, então como autônomo, né, sou fotógrafo, sou videomaker, hoje em dia faço faculdade de publicidade, ignore a panela dos vizinhos, né, que deve estar aparecendo aqui, faço faculdade de publicidade, me formo em 2026, só que assim, gente, é muita coisa, sabe? Eu sei que todo mundo tá fazendo muita coisa, eu sei que todo mundo tem alguma coisa pra fazer, só que eu sou uma pessoa que me cobro muito, como muitas pessoas também. E eu me sinto muito mal às vezes porque eu sinto que eu não dou a devida atenção que os meus amigos merecem. Eu tenho amizades aí que estão comigo há muitos anos, desde que eu era criança. Amizades estão, enfim, há mais de 10 anos de amizade comigo, amizades que já me deram muito suporte, que estiveram comigo em momentos muito ruins. E eu sinto que muitas vezes eu não dou, não sei, é como se eu realmente não valorizasse da forma certa, na mesma intensidade que essa amizade ela merece. Só que não é por querer, realmente parece, sei lá, falta de tempo. É muita coisa acontecendo, é uma época, como eu falei, né, que tá tendo uma transição ali de independência, de muita coisa. Claro, a gente já tem nossas lutas mentais, as nossas lutas psicológicas, e ao mesmo tempo tem você querer dar certo na vida. O que é dar certo na vida, né? Você está com uma estabilidade financeira, você está viajando, você está curtindo a vida, você está indo em festa, você está com sua casa própria. O que é estar bem com a vida, né? Você dá certo na vida. Então, isso também é um tema para outro vídeo. Mas assim, eu me sinto muitas vezes mal por isso, por não estar tão presente nas minhas amizades, né? Eu sinto que às vezes eu poderia ter amizades minhas que são de outras cidades, eu poderia visitar, eu poderia... Ou até mesmo ficar em contato mais no WhatsApp, coisa que eu sou péssimo no WhatsApp. E, claro, eu meio que sempre fui assim, mas na adolescência ainda assim eu conversava muito no WhatsApp, a internet pra mim ela era muito ligação de vídeo. Hoje em dia praticamente eu não faço mais isso, eu não tenho mais paciência pra isso, eu não tenho mais saco pra isso. E eu me sinto muito culpado por isso, inclusive até rimou. Eu me sinto muito culpado porque é como se eu estivesse sendo um pouco egoísta, sabe? Tipo, eu não quero, eu não vou fazer, e é isso. Então meio que isso influencia muito as minhas amizades. Claro, não que me cobrem disso, mas é uma coisa minha mesmo, uma coisa tipo de uma autorreflexão, onde eu sinto que eu poderia, de alguma forma, me organizar para dar um pouco mais de atenção. Só que ao mesmo tempo, hoje em dia, criou-se um termo chamado amizade de baixa manutenção. Eu acho que eu descobri isso na internet, no Twitter, uns anos atrás, onde o pessoal falava sobre isso, né? Uma amizade de baixa manutenção, basicamente, é uma amizade que você continua tendo com uma pessoa, você continua sendo leve, continua sendo maneiro, continua sendo uma amizade de apoio. Só que não necessariamente vocês precisam ter contato diariamente, ficar conversando sempre, mas é aquela amizade que quando você encontra, a conversa flui, vocês... É como se nunca tivessem ficado sem se falar, né? E eu tenho muitas amizades que são assim, muitas, muitas, muitas mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sempre... Sempre não, mas de uns anos pra cá eu comecei a dividir muito as minhas amizades. Eu seleciono muito bem quem faz parte da minha vida, quem sabe das minhas coisas, com quem eu compartilho as minhas vivências, com quem eu compartilho os meus sonhos. E eu tenho muito uma divisão clara entre quem é meu amigo e quem é meu colega, né? Claro que hoje em dia a gente chama todo mundo de amigo, virou meio que um humano, né, da vida, mas quem realmente é meu amigo eu sei, eu conto nos dedos de tipo 2 mãos, assim, não vou falar de uma, mas de 2 mãos.
E eu sei que essas pessoas também sabem disso, né? Então isso também que faz eu me sentir menos culpado quando eu penso que eu sou um péssimo amigo, por não estar ali diariamente conversando. Às vezes eu demoro muito para responder, ou me mandam muito TikTok, que eu sou péssimo para entrar, ou me manda rios e às vezes eu não respondo e vai descendo as mensagens e as notificações não chegam porque eu não tenho notificação de Instagram no meu WhatsApp, porque isso me dá muita ansiedade. Enfim, então assim, são uma junção de coisas que me faz pensar sobre isso. Então, quando eu vi esse termo de amizade de baixa manutenção, eu me identifiquei. Eu falei, caraca, então talvez eu não seja um péssimo amigo. Talvez eu apenas seja uma amizade de baixa manutenção. Uma amizade que você sabe que pode contar comigo, mas não necessariamente você vai estar comigo conversando diariamente, você vai mandar uma mensagem, na mesma hora eu vou te responder. Talvez sim, sabe? Não é porque também, a pessoa mandou mensagem que eu vou demorar 15 anos pra responder. Na maioria das vezes sim, mas não acho isso cômico, entende? Isso que me faz ficar muito em dúvida. No meu caso, eu sou uma amizade de baixa manutenção ou eu sou um péssimo amigo? Péssimo amigo nesse sentido de não estar sempre presente ali, né? Eu trabalho muito, eu tô num momento de vida assim que apesar de estar fazendo faculdade, eu já trabalho há muito tempo, eu entrei na faculdade trabalhando, então tem essa diferença também, né? Já estagiei, então assim, já aconteceu muita coisa nos meus 2 anos e pouco fazendo faculdade, quase 3 anos. 3 anos? 3 anos, eu acho, fazendo faculdade, que eu me mudei, né, de cidade, eu era do interior do Rio, vim pro Rio capital. Então, assim, eu mudei muito como pessoa, muita coisa aconteceu, e eu sinto que hoje em dia as coisas que eu valorizo talvez não sejam mais as mesmas coisas que eu valorizava antes. Até essa questão mesmo, hoje em dia eu sou muito caseiro, antes eu tinha muito uma sede de viver, de querer ir em festa, eu via isso como sinônimo de felicidade, e hoje em dia realmente pra mim não é, pra mim, né, deixando isso muito claro. Pra mim hoje em dia eu ter minha casinha, eu comprar planta, eu sair com meu namorado pra gente ir no restaurante que a gente gosta, eu passear com meu cachorro, eu chamar algum amigo pra vir aqui a gente fazer uma receita. Isso é algo que pra mim virou sinônimo de felicidade. Pro Sérgio atual, talvez pro Sérgio daqui a um mês, ou talvez uma semana isso já mude. Igual, como eu falei, quando eu mudei pra cá eu tinha outro pensamento, né? É, Mas enfim, então eu fico muito com essa dúvida, né? De o que eu sou, sabe? Qual a linha tênue entre você ser um péssimo amigo e você ser uma amizade de baixa manutenção. Que eu não acho que talvez seja uma linha tão tênue, eu não acho que seja uma linha tão próxima, né? Parando pra pensar agora, acho que é uma coisa bem distante. Você ser um péssimo amigo é você ser babaca, é você ser escroto, é você ser cuzão, sabe? É você ser deixar a pessoa na mão, tudo isso conscientemente, né? Porque, claro, às vezes você vai deixar uma pessoa na mão, mas é porque você nem viu a mensagem dela, ela precisava da sua ajuda, mas você não viu. Então não foi proposital. Mas realmente, gente, às vezes tem vezes que eu não tenho vontade de abrir meu WhatsApp. Parte do meu trabalho é home office, né? Tem vezes que eu tô em gravação, mas a maioria do meu tempo eu tô editando vídeo, eu tô respondendo cliente no WhatsApp. Então, quando eu tô na internet, eu meio que eu estou ali voando e eu gosto muito de ver filme, eu quero muito até falar disso aqui no canal sobre criar um hábito de aumentar a leitura, fazer outras coisas sem ser só ficar no celular, é um saco, sabe? É doentio, a gente vive numa sociedade onde é um saco você só ficar no celular, sabe? Então, apesar, claro, o celular é muito importante, eu não quero, tipo, ir pra uma casinha no meio do mato e ficar me isolando, apesar do Sérgio antigamente querer fazer isso, e hoje em dia também eu queria fazer isso, mas não é minha vontade de vida fazer isso. Eu entendo a importância do celular, o quanto é útil, o quanto salva, quando você precisa, pô, o que eu tô sentindo, pra quem eu vou ligar, a urgência, né, é muito importante, mas tem momentos que realmente eu não tenho vontade de abrir meu WhatsApp. Porque a maioria do tempo eu tô no WhatsApp trabalhando. Então, essa ausência, né, minha no WhatsApp, de resposta, o tempo que eu levo, isso me faz realmente me sentir muito culpado. E... Enfim, né, quando surgiu esse tema, eu me senti muito... Eu me identifiquei muito, mas de um tempo pra cá eu comecei a refletir sobre isso. Porque muitas vezes eu me sinto um péssimo amigo porque eu vejo muitos amigos sempre se encontrando, sempre se vendo um na casa do outro, sempre conversando muito no WhatsApp. E eu acabo não fazendo isso. E é algo que eu quero mudar, né? Eu tava conversando com meu namorado. Até ontem a gente saiu pra comer. E
Tava conversando sobre isso, ele falou, não, não acho que você seja um péssimo amigo, eu acho que você é uma amizade de baixa manutenção. É, E ele falou sobre, basicamente, isso é muito comum na vida adulta, né? E que tem várias pessoas que criam meio que regrinhas de amizade. Então, tipo, olha, uma vez por mês a gente vai se encontrar na segunda sexta do mês, ou tipo, uma vez por semana, ou sei lá, a segunda sexta do mês, de todo mês a gente vai se encontrar para isso meio que criar realmente uma regra e todo mundo conseguir adaptar ali a agenda, porque não é uma palhaçada, não é uma brincadeira. Realmente, gente, tá todo mundo aí vivendo suas próprias tretas, suas próprias lutas internas. E eu fiquei pensando nisso, cara, é verdade, a gente criar essas regrinhas vai ajudar. É meio que você, quando você cresce, você precisa até ser organizado no meio da amizade. Você precisa, tipo, ter uma agenda pra amizade. Isso não é brincadeira. E isso é até algo meio que me dá um nervoso quando eu penso. Porque o meu sentimento de amizade é algo muito mais natural, algo muito mais fluido. Mas ao mesmo tempo é fazer dar certo, né? Igual uma relação que nem tudo é um conto de fadas, né? Que nem tudo vocês vão se encaixar como almas gêmeas, como Rafael e Serena da novela Alma Gêmea, sabe? Carne e unha, alma gêmea, metade da laranja. O mundo não é assim. Claro que tem pessoas que você se dá mais bem, que você se dá mais bem, que você se dá melhor. Tem pessoas que você já não tem tanta coisa em comum, mas assim, se os dois quiserem fazer dar certo, isso vai dar certo. Isso foi um aprendizado que eu tive com meu namorado também. Porque eu tinha muito uma ideia de tipo, cara, começou a brigar ali, começou a ter uma discussão, ou não teve muitos gostos em comum, isso não vai dar certo. Sendo que não. Só talvez vocês vão ter que encontrar ali uma dinâmica de fazer aquilo dar certo, e isso também pra amizade, né? Eu tô até pra entrar em contato com alguns amigos meus. Se você estiver vendo isso aqui, você sabe que é meu amigo. Eu vou entrar em contato com você em algum momento. Ou talvez já tenha até entrado em contato, dependendo de quando esse vídeo for pro ar. Porque eu quero realmente criar essa regrinha de amizade, sabe? De tipo, olha, vamos se encontrar uma vez por mês, não é brincadeira. Eu já até falei isso com alguns amigos meus, eu acho. E a gente não leva isso pra frente, sabe? Mas enfim, porque eu realmente quero. Amizade é muito importante, gente. Amizade. Acho que todo mundo sabe disso, né? Amizade é a família que a gente escolhe, né? Escolhe. E é muito importante a gente ter um contato com pessoas. Eu tô lendo um livro agora que chama Ikigai, se eu não me engano, que fala sobre. Basicamente, eles fazem uma análise sobre as pessoas mais velhas do mundo, né? As pessoas que mais vivem no mundo. Principalmente numa ilha no Japão que chama Okinawa. E basicamente uma das coisas que faz as pessoas viverem mais, claro, tem alimentação, tem fatores climáticos, mas assim, uma das coisas que faz as pessoas viverem mais é exatamente o fato delas terem um ciclo de amigos, pessoas ao redor delas que fazem elas se sentirem bem. E é muito importante você se sentir acolhido, né? Família, amigos são a nossa segunda família, ou talvez a nossa primeira família, né? Até porque tem familiares, às vezes, que nem desempenham o papel que na teoria bem entre aspas, eles deveriam desempenhar. Então tem amigos que são irmãos, tem amigos que dão mais suporte que os pais em determinados momentos, né? Enfim, então acho que é muito importante a gente valorizar os nossos amigos, a gente tá ali não só para os momentos bons, mas para os momentos ruins também. É como se fosse realmente um casamento, é uma relação muito próxima, é uma relação tão importante quanto. Você se manter ali presente, você deixar claro o quanto você ama essa pessoa, meus amigos, quem está assistindo aqui e é meu amigo, eu amo vocês, vocês sabem o quanto vocês me ajudaram, os momentos que eu já tive de crises, de dúvida, o quanto eu já fui chato muitas vezes, o quanto eu já tentei ser mais presente e não consegui, o quantas vezes que eu já levei tempo para responder a vocês. Enfim, gente, me deu até uma leve emoção aqui. Mas é sério, é muito importante a gente deixar claro para quem a gente gosta, o quanto a gente ama elas e o quanto elas são importantes pra gente mesmo, que a gente seja assim, uma amizade, uma relação de baixa manutenção. Então acho que a minha reflexão sobre esse vídeo aqui é que acredito que eu seja assim uma amizade de baixa manutenção, mas que ainda assim eu tenho uma vontade de encontrar mais meus amigos, de me manter mais presente. E uma forma de fazer isso talvez seja ter essa regrinha de se encontrar uma vez por mês, fazer uma ligação de vídeo, uma vez por semana. A gente fala ali um pouco do que está acontecendo na semana um do outro. Até porque isso faz a gente se sentir acolhido, porque às vezes a gente fica tanto
preso dentro da nossa própria mente, que a gente parece que é como se aquilo estivesse acontecendo com a gente, sendo que ontem mesmo eu postei no Melhores Amigos do meu Instagram sobre. Eu tava muito cansado, eu tava ansioso, eu tava cheio de trabalho pra fazer e eu não conseguia sair do lugar. E eu postei falando, cara, é muito difícil você ser adulto. E alguns amigos meus responderam falando que se identificavam com aquilo e que também não davam conta. Então, assim, aquilo ali é meio que um momento que você fala, caraca, eu não estou sozinho, sabe? É uma identificação que é meio confusa, né? Tipo, sabe, não é como se eu estivesse feliz que as pessoas também estão se sentindo assim, mas ao mesmo tempo é tipo, estamos juntos nessa, sabe? E, e é isso. Fica aqui o questionamento pra você que tá assistindo esse vídeo. Como que vocês se sentem quanto à amizade? Vocês se identificam como... Vocês também já sentiram essa dúvida, né? Tipo, será que eu sou um péssimo amigo ou será que eu sou uma amizade de baixa manutenção? Me fala também se vocês já conheciam esse termo, né? Amizade de baixa manutenção. Como eu falei, né? Eu conheci alguns anos atrás no falecido Twitter, atual X. E é isso. Me conta aqui nos comentários, vamos conversar. Me segue lá no meu Instagram, é @oSergioLopes com J, Sérgio com J. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.